Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado a todos vocês que chegaram agora. Meus amados, esse é um canal de sermões. E eu comecei 2022 dizendo que 2022 precisava ser, e hoje eu digo que continua sendo, né? Precisa ser ainda o ano da virada na nossa vida. O ano em que a gente vai fazer de fato uma mudança para melhor na nossa vida cristã. Chega de brincar de ser crente. Chega de brincar de igreja, de frequentar igreja, de frequentar comunidade de fé. Chega de frequentar cultos. É hora de você fazer da religião o seu estilo de vida. Como Abraão. Quando você lê a história de Abraão, você sabe que a religião era viva na vida de Abraão. E aí, na nossa série, Daniel, a gente viu que a Bíblia precisa ser muito mais do que um livro para a gente ler. A Bíblia precisa ser viva em nossa vida. E a gente precisa viver a palavra de Deus. Então esse canal, ele nasceu com esse propósito. Mas Deus conhece você, meu irmão. Deus conhece você, minha irmã. Meu amigo, você que nem é inscrito, mas você gosta dos meus vídeos, você não perde um vídeo. Você assiste lá pelo Instagram, você assiste pelo Facebook, você assiste pelo Twitter, você que assiste também pelo WhatsApp, mas você não é inscrito. Deus está falando com você, Deus quer falar com você. Então, quando você recebe o vídeo, Deus está te dando uma oportunidade de falar com você. E aí você assiste o vídeo inteiro e aí Deus toca em você. E Deus faz um milagre em você, como fez na vida de tantas pessoas no passado. Mas você precisa assistir todos os vídeos, porque você não sabe qual deles Deus vai tocar em você. E pode ser que Deus use todos para tocar em você, ou apenas um. Ele só precisa de um. Mas Ele quer que você se alimente dele. Por isso você deve assistir todos os vídeos, para se alimentar dele. Para quem sabe você ser um instrumento nas mãos dele para tocar em outra pessoa. Então quando você assiste o vídeo, você sabe de um irmão que está passando por um problema e a mensagem foi escrita, foi pregada para ele, e você vai tirar lições para você, lógico, mas a mensagem foi para ele. Então você vai ser um instrumento de Deus agora. Você vai visitar esse irmão, vai dizer: olha, eu assisti um vídeo recentemente e Deus falou comigo através desse vídeo e eu pensei em você. Diante dos problemas que eu sei que o irmão está passando, diante dos desafios que o irmão está enfrentando, das lutas que está travando, Deus quer falar com você. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. E se Deus falar com você, você depois me agradece. Depois você me agradece, mas assiste o vídeo primeiro para ver se eu estava certo, se Deus me mandou aqui para dar a você a oportunidade de Deus falar com você. Você vai ser um instrumento de Deus, para Deus falar com teu irmão, falar com teu amigo, falar com um familiar teu. Aí você vai mandar o vídeo para ele. Quando eu mando os links para o teu zap, é justamente para que você não só assista o vídeo, mas compartilha. Compartilha com teu amigo, compartilha com teu vizinho, com teu cônjuge. Compartilha. Ou melhor, assiste com ele. Olha, eu assisti esse vídeo e eu quero assistir de novo com você. Porque eu acho que esse vídeo vai falar com você. E assim como ele falou comigo. E aí, a bênção cai na vida dele, a bênção cai também na tua vida, que compartilhou o vídeo. Esse é o canal Andar com Deus, meu andar com Deus. Deus quer falar contigo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, para Te dar graças, para louvar o Teu nome, para aprender do Senhor. Nada sou, Senhor, e muitas vezes eu falho contigo, muitas vezes tenho perdido tempo com tantas coisas nesse mundo, e não tenho tirado tempo para ficar com o Senhor. Muitas vezes negligencio, procrastino a oportunidade que o Senhor me dá de aprender mais do Senhor. Mas obrigado, Espírito Santo, por nunca desistir de mim. Obrigado, Deus, por me amar tanto, a ponto de se interessar por mim. Pai,
Cuide desse meu amigo hoje que está assistindo essa mensagem. Cuide dessa minha amiga que está assistindo essa mensagem. Cuide desse meu irmão, dessa minha irmã. E que essa mensagem de hoje, Senhor, não seja apenas para o Renivaldo, mas que seja para cada um de nós. Que hoje o Senhor fale conosco, que o Senhor hoje toque o nosso coração, que o Senhor hoje nos dê a alegria de servi-lo, a alegria de amá-lo, a alegria de entregar a nossa vida a Ti para ser dirigida por Ti. Fala conosco também, Senhor, no abrir da Tua palavra agora, mas também, Senhor, toca em cada um de nós para suprir as nossas necessidades, para curar nossas doenças, para sarar nossas enfermidades. Somos Teus e queremos continuar sendo os Teus, mas hoje, Senhor, queremos fazer de hoje, do agora, o nosso ponto de virada, da nossa mudança para melhor, para no relacionamento contigo. Parar de brincar de ser crente, parar de apenas frequentar a igreja, parar de viver uma vida cristã inútil, chula, que não representa o caráter do Senhor em nossa vida. Queremos que o caráter e a personalidade de Jesus Cristo seja espelhada em nós, para que a gente possa brilhar por Ti. Assim como Daniel, nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abre tua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Deus tem uma mensagem para nós. E a mensagem é: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós podemos tirar aqui 3 lições práticas para a nossa vida. Recentemente eu postei, inclusive, para algumas pessoas no WhatsApp. Tem uma frase, né? E a frase é: aquele que controla o tempo, aquele que tem o domínio do tempo, ele sabe o momento de mudar a tua história. A música de Milton Nascimento, se eu não estou enganado, diz: aquele que sabe a hora aquele que sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você sabe a hora, você faz acontecer. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo e amiga, eu quero convidar você a ler de novo o texto de Isaías 55, versículo 6. Pause o vídeo, abra sua Bíblia e leia pausadamente o texto. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. E eu quero começar a nossa análise desse texto, começar a nossa reflexão, né? Porque na verdade não é uma análise. A análise seria a exegese. Eu não quero aqui analisar cada palavra do texto, mas eu quero fazer uma reflexão com você justamente sobre o verbo buscar. Porque o verbo buscar aqui, ele está no imperativo, não imperativo arbitrário. Você sabe que eu já tenho dito isso nos meus vídeos. Deus não é arbitrário. E eu quero que você analise comigo esse texto do ponto de vista de que esse texto ele é um imperativo convite. É um imperativo amoroso de Deus, em que o próprio Deus está interessado em você. Mais do que eu estar interessado em Deus, mais do que eu estar interessado em buscar a Deus, mais do que eu estar interessado em mudar minha história, em mudar meu relacionamento com Deus, mudar meu comportamento, mudar minhas atitudes, mudar minha religião. Deus está interessado, Deus está buscando uma maneira, uma oportunidade de mudar o Renivaldo. É Deus que está mais interessado em mim do que eu nele. Você encontra isso. Por exemplo, leia comigo Gênesis 3, na história do pecado. Gênesis 3, versículos 8. Gênesis 3, 8 está escrito:
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se da presença do Senhor o homem e a mulher por entre as árvores do jardim. Antes de pecar, e pecado aqui, o pecado de Adão e Eva, não foi comer da árvore, eu já expliquei isso para você, tá certo? O pecado de Adão e Eva foi virar as costas para a vontade de Deus, virar as costas para o plano de Deus, virar as costas para a verdade de Deus. A verdade de Deus era: comer, morre. Não comer, não morre. Então, se eles decidem fazer a vontade de Deus e guardar o mandamento de Deus, eles não pecam. E se eles não pecam, eles não morrem. Então, o que foi o pecado? Foi deixar de fazer a vontade de Deus e guardar o mandamento de Deus. Então, eles decidem afastar-se da vontade de Deus, virar as costas para a verdade de Deus, então eles já estão em pecado. O comer da árvore é consequência da escolha que eles fizeram de negar, de rejeitar, de desprezar a vontade de Deus. Então, o que é pecado? Pecado é você não fazer a vontade de Deus. Pecado é você se separar de Deus. Então Adão e Eva estavam separados de Deus. E agora Deus, que tinha o costume, o hábito de todos os dias estar com eles no jardim do Éden, no pôr do sol, que viração do dia aqui na Bíblia, pôr do sol é o momento da virada do dia. Começa e termina o dia na Bíblia ou no pôr do sol. Não existe na Bíblia um versículo dizendo que o dia começa ou termina de manhã, ou meia-noite, ou meio-dia. Na Bíblia, o dia, o Ion de Deus, começa e termina ao pôr do sol. Ion de Deus, Ion, a palavra Ion é um dia de 24 horas. As 24 horas do dia se completa no pôr do sol. Leia Lucas capítulo 23, versículos 56 a 58, e você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Jesus Cristo, ao pôr do sol, foi sepultado porque amanhecia o sábado. Então as mulheres não fizeram mais nada depois disso, porque amanhecia o sábado, ou seja, começava o sábado. Porque o sábado, não só o sábado, mas todos os dias começa e termina com o pôr do sol. E aí Deus, que tinha o hábito, o costume de todos os dias, no pôr do sol, estar com eles, vai mais uma vez agora, já sabendo que eles tinham pecado, sabendo que eles tinham fugido, que eles tinham se escondido de Deus. E Deus agora está interessado em buscar o ser humano. Ele está interessado no relacionamento com o ser humano. Ele está interessado numa amizade com o ser humano. E aí ele busca o ser humano. Diz assim, diz o verso 9, né? E chamou o Senhor Deus ao homem. Isaías 55, olha. Busque o Senhor. Deus está gritando do céu. Busque o Senhor. Deus está clamando. Busque o Senhor. Deus está tocando uma trombeta no universo, dizendo: busque o Senhor. E você vai ouvir a voz de Deus? Aí Paulo, analisando essa questão, não é essa questão. Paulo está analisando a questão do sábado, tá? Mas a gente pode usar esse texto de Paulo em Hebreus capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, ó, Hebreus 4, versículo 7, diz: hoje, se você ouvir a voz, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando é que você tem para buscar a Deus? Hoje. Qual é o tempo que você tem para buscar a Deus, para invocar a Deus? Hoje. Mas Paulo, ele falando justamente nessa questão de oportunidade de buscar a Deus, eu usei o livro de Hebreus, né? Porque ele fala que nós temos só hoje. Nós não temos amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Pare de procrastinar, pare de deixar para depois, porque a oportunidade vai passar, diz Isaías. A gente vai analisar um pouquinho isso aí. O tempo vai acabar.
Busque o Senhor enquanto pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Esse enquanto é terrível, mas é a chave da compreensão de Isaías. A gente vai analisar um pouquinho, mas leia 2 Coríntios comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, desculpe. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Diz assim, ó, pelo que diz, eu te ouvi, aqui é como se Deus estivesse dizendo para mim, Renivaldo, eu te ouvi. Quando Daniel estava orando, diz o anjo, Deus te ouviu e enviou a mim para te dar compreensão do que está acontecendo. Eu te ouvi. Quando é que Deus parou para ouvir Daniel? Quando é que Deus parou para ouvir Abraão? Quando é que Deus parou para ouvir Davi? Diz o texto, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te ouvi, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. A Eva, onde você está? Quem é que está chamando? É Deus. Deus está clamando, Deus está pedindo, Deus está implorando um relacionamento contigo. Deus parece um mendigo aqui. Eu já expliquei isso na minha série, né? Na minha série Você Cheio do Espírito Santo. Provérbios, quando eu expliquei Provérbios, capítulo 23, versículo 26, né? Provérbios 23, verso 26 está escrito. Olha que coisa linda. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É Deus que está interessado em você, muito mais do que eu estar interessado em Deus, muito mais do que eu estar preocupado em ter um relacionamento com Deus. Deus toma a iniciativa de me buscar. Diz o Salmo 14, leia comigo. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. Verso 2. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens. Deus está olhando para você, meu irmão. Deus está olhando para você, minha irmã. Deus está olhando para você, querido amigo e amiga. Deus está olhando para nós, interessado em cada um de nós. E agora ele faz um convite. Aí fica muita gente dizendo que Deus é arbitrário, que Deus é mau, que Deus castiga, que Deus pune. Deus está nem aí para o teu pecado, meu irmão. Tua vida de pecado não agrada a Deus, é verdade. Ele te ama, mas Ele não aprova o que você está fazendo, nem o caminho que você está seguindo. Deus não está nada feliz com a vida que você está vivendo ou com a religião que você está praticando. Por quê? Se você vive uma religião de méritos, eu tenho que ir todos os cultos, porque quem não vai para a igreja não vai ser salvo. A salvação está na igreja. E eu já ouvi, né, alguém dizer que quem não vai à igreja, quem não tem vontade de ir para a igreja, é porque não tem vontade de ir para o céu. Então, se você vive essa religião, em que você faz as coisas para evitar o castigo, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Porque Ele sabe que isso aí não deixa você feliz. Eu vivo uma religião em que eu tenho que fazer, porque senão eu vou ser castigado. Eu tenho que obedecer, porque senão eu vou ser punido e vou me perder. Então você vai viver a religião das obras. E vai buscar a salvação pelas obras. E Deus está dizendo, eu estou interessado em você. Agora, olha, observe o quando, tá bom? Que eu vou explicar essa questão do quando aqui de Isaías. Isaías, a gente volta para Isaías, capítulo 55, né? Porque aqui esse enquanto, ele é crucial para nós. Porque Paulo diz que o enquanto é hoje. O enquanto nosso é agora. Por quê? Porque a minha vida é efêmera. Ela é transitória, ela é passageira. Eu sou como o vento ou como a neblina. De repente, o vento sopra e eu
eu sou dissolvido. A minha vida, disse Moisés, sobe a 70 anos. Não é que Deus estabeleceu que o homem viveria só 70 anos. Pare com isso. Ninguém morre no tempo. Assista a minha mensagem de Daniel, né, 12, versículo 2, em que a gente explica claramente isso. Ninguém morre no tempo. Morremos porque estamos vivos. Estamos aqui, respirando. E morrer é parar de respirar. E de repente eu paro de respirar. De repente estou andando, caio e paro de respirar. Morri. Vou para o pó. E o que resta depois? É a ressurreição. Ressurreição da vida ou ressurreição da morte. O que vai ser para mim? E aí Deus diz assim, Renivaldo, você precisa ter 2 momentos na sua vida. É o que o texto de Isaías está dizendo. Você tem que ter 2 momentos na sua vida. Primeiro é o de buscar a Deus. A palavra buscar aqui, então, ela tem como conotação, e aqui é eu que estou colocando, tá? Como um significado. Aqui eu tenho que ter um momento na minha vida para fazer uma escolha de qual Deus vai ser o meu Deus. Eu tenho que ter um momento na minha vida para reconhecer que existe um Deus e esse Deus precisa fazer parte da minha vida. Foi o que Daniel fez, foi o que Abraão fez, foi o que Davi fez, foi o que os homens da Bíblia fizeram. E Elias, inclusive, quando ele vai desafiar Baal, o Deus dos israelitas do norte, que eles estavam adorando, Elias diz, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Se a filosofia é Deus, então siga a filosofia. Se a história é Deus, então siga a história. Se a tradição dos seus pais é Deus, então siga a tradição dos seus pais. Se as ideologias desse mundo, o ateísmo é uma divindade, então siga o ateísmo. Porque o ateísmo hoje é uma divindade. Muita gente segue o ateísmo. É uma religião. Então siga o ateísmo. Então Elias disse para o povo de Israel, lá no Monte Carmelo, até quando vocês vão cochear? A palavra cochear é ficar dividido entre 2 pensamentos. Se Deus é Deus, adore a Deus, busque a Deus, invoque a Deus, pertença a Deus, escolha a Deus. Se Baal é Deus, e Baal aqui representa, né, os falsos ensinos lá que os filhos de Israel estavam obedecendo, né? Queimar filhos no fogo, né? Praticar feitiçaria, adorar árvores, adorar sol, lua e estrelas. Então, Baal representava confusão religiosa. Lembre-se que Baal, né, também Babel, lá da Babilônia, né? O primeiro nome da Babilônia é Babel, Sinear, Nínive, Assíria. Então a Babilônia, com sua idolatria e ensinos falsos, ensinos de mentira, fez com que os israelitas se desviassem da verdade. E aí Deus envia Moisés com a verdade para trazer de volta os seus filhos. Mas ele não é arbitrário, ele diz busque. A palavra buscar aqui é mais um convite para uma oportunidade que Deus está dando a todo ser humano. A oportunidade de escolher, a oportunidade de conhecer e se relacionar com Deus. Como ele fez com Eva. Eva se escondeu e Deus estava lá chamando, Deus estava convidando para que eles voltassem para os braços de Deus. Esse enquanto de Deus, eu preciso conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu comecei esse ano dizendo que a gente precisava fazer de 2022 o ano da vitória na vida espiritual, o ano do sucesso na vida espiritual, o ano da mudança na vida espiritual.
Meu irmão, chega de você fazer de conta que é cristão. Chega de brincar de ser crente. Até quando o mundo vai zombar de nós? Vai chamar você e eu de crente. Pelo amor de Deus, eu odeio essa palavra crente. Aliás, eu já disse nos meus vídeos, né? Todo mundo é crente. O ateu é crente. O ateu precisa acreditar 24 horas que Deus não existe. Então ele é crente. Ele é crente na ciência que diz que Deus não existe, que tudo é fruto do acaso. E hoje tem muita gente adorando o acaso, né? Inclusive diz que a sua vida é fruto do acaso, que as coisas acontecem por acaso. Por favor, nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo é fruto de escolhas e decisões humanas. Todos nós somos frutos de decisões e escolhas que fazemos. O teu destino é fruto das tuas escolhas diárias. Não é amanhã, não é depois. Diariamente você está fazendo escolhas. Diariamente você está tomando decisões. Diariamente você está fazendo planos. Diariamente você está sonhando ou executando projetos. Diariamente. Isso vai fazer com que você esteja escrevendo a tua história, escrevendo o teu destino. E Deus diz aqui que Ele quer fazer parte. Ele quer fazer parte da tua história. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar sucesso, vitória, alegria, felicidade. Mas depende de você aceitar o convite e começar a buscar a Deus. Ou seja, o enquanto de Deus aqui é que você estabelecer um momento. E Paulo diz que precisa ser hoje. Paulo diz que precisa ser o agora, porque você não tem o amanhã. Quem de nós pode dizer que estará vivo amanhã? O amanhã não nos pertence, disse Jesus Cristo em Mateus capítulo 6, versículo 33. O amanhã não nos pertence. Agora, esse enquanto aqui aparece 2 vezes no texto. E o enquanto é seu, porque é o seu momento, você tem que ter o teu tempo de buscar a Deus. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Você precisa estabelecer um dia, você precisa estabelecer uma hora, você precisa estabelecer um momento de conversar com Deus, de se relacionar com Deus, de travar uma amizade com Deus, para crescer em Deus. E eu costumo pensar na história de Abraão. Nunca pensei em ser igual a Abraão, mas uma coisa me incomoda, porque Deus disse que Abraão era amigo dele. Não foi Abraão que disse que era amigo de Deus. Ah, Deus é meu amigo. Abraão, não tem esse versículo na Bíblia, né? Mas em 2 Crônicas, capítulo 20, leia comigo. Versículo 7. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, está escrito, olha: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão. Quem é Abraão? Teu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo. Aqui no livro de Isaías, se eu não estou enganado, no capítulo 40, Deus chama Abraão de meu amigo. Eu vou deixar esse texto de Isaías na descrição do vídeo, tá bem? Deus diz de Abraão: ele é meu amigo. Por que Abraão se tornou amigo de Deus e Deus amigo de Abraão? Porque Abraão tinha um altar. A palavra altar na Bíblia é lugar de sacrifício. E lugar de sacrifício tinha a hora do sacrifício. No Velho Testamento nós encontramos 2 momentos de horário de sacrifício oficiais, mas tinha o horário individual. Por exemplo, eu morava num povoado, digamos que eu morava em Belém. Então eu tinha que ir a Jerusalém, levar um cordeiro para sacrificar. E eu chegava lá às 11 horas da manhã. Então aquele era o meu momento de eu estar diante do altar, para oferecer a minha oferta a Deus.
Às 9 horas era o horário oficial. Às 3 horas da tarde, horário oficial. Mas, de repente, você chegava ao pôr do sol, lá pelas 5h30 da tarde, você chegava da roça com o seu sacrifício e queria oferecer o sacrifício naquele horário. Lá estava o sacerdote para receber o sacrifício, para receber a sua oferta no seu horário que você estabeleceu. Não, talvez nem tenha estabelecido, mas é o momento que chegou para você. Eu tive o meu momento agora. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, era o dia 2 de junho, 2 de junho de 1987, né? Aí, eu ia para a igreja naquele dia, porque eu marquei aquele dia um encontro com Deus. E aí o pessoal da igreja disse, não, hoje você não pode ir na nossa igreja, porque hoje a nossa igreja tem culto, mas é de porta fechada. E aí alguém lá daquela igreja disse assim, vocês estão ouvindo o que vocês estão dizendo? Ele marcou um encontro com Deus hoje e vocês estão dizendo que Deus não está disponível para ele hoje? Então eu tenho o meu tempo. Meu irmão, o texto está dizendo, busque o Senhor enquanto. Esse enquanto é o seu tempo. Você precisa de um tempo com Deus, você precisa de um momento com Deus, você precisa estabelecer uma hora com Deus. Para Deus falar com você, para Deus tocar em você, para Deus mudar a tua história, para Deus ser o teu Deus. Para você parar de brincar de ser crente. Para que as pessoas comecem a ver Deus em você. Para que as pessoas comecem a ver o caráter de Deus no teu caráter, na tua personalidade. Não é que ele vai ver uma imagem de Deus estampada na minha testa, não. É que as ações, as palavras, o comportamento, as atitudes, as vestes, a comida, tudo o que Renivaldo fizer vai ser para a glória de Deus. Então o mundo vai glorificar a Deus na vida do Renivaldo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 diz isso, né? E aí tem o enquanto de Deus. E esse enquanto de Deus é preocupante. Ele é chocante. Porque o que o texto está dizendo é que Deus não vai ficar disponível para você para sempre. Mesmo porque, como disse Moisés, Salmo 90, a minha vida sobe a 70 anos, né? Embora Moisés não tenha dito que o homem vai viver 70 anos, né? E quem morrer antes morreu fora de tempo, e quem morrer depois morreu fora de tempo, e que o homem só morre no tempo se morrer com 70 anos. Pare com isso. A gente morre porque está vivo, tá certo? A criança morre com um dia de vida, ou morre com 1 ano, morre com 10 anos, morre com 5 anos, ou morre velho com 80, com 90, com 60, com 50. Todos morrem fora de tempo, porque o homem não nasceu para morrer. Deus não criou a morte. A morte foi inventada pelo diabo para levar você a separar-se de Deus para sempre. Tá certo? E aqui eu não estou falando da morte física, tá bom? Que a morte física, sim, Deus estabeleceu como um remédio, né? Um lenitivo temporário para os filhos dele que estão nesse mundo parar de sofrer. Tá certo? Agora, o que Deus está falando aqui é da morte eterna. A morte eterna é uma escolha humana, porque a gente rejeita a vida eterna. A morte eterna é a rejeição da vida eterna. Aceitar a vida eterna, eu estou negando a morte eterna. Agora, quando eu rejeito a vida eterna, eu aceito a morte eterna. Então é uma escolha humana, tá certo? Deus estabeleceu que o homem deve viver para sempre. Agora, quando Adão e Eva comeram do fruto, desobedecendo a ordem de Deus, separando-se de Deus, aí a gente só colhe a morte eterna. Sem Deus, morte eterna. Com Deus, vida eterna. E aí você escolhe. Agora, Isaías 55 tem o meu enquanto e tem o enquanto de Deus. E o enquanto de Deus é chocante e é preocupante, por quê? Porque o texto está dizendo que existe um limite da graça. Existe um limite. E esse limite, eu posso perder o limite da graça ainda em vida. Por quê? Porque o texto está dizendo que eu posso buscar a Deus. Diz que eu preciso buscar e que eu posso buscar, mas não diz que eu sou obrigado a buscar. Por isso que Paulo
Por isso que no Novo Testamento, no Velho Testamento, você encontra Deus colocando condições para o ser humano e deixando o ser humano fazer a sua própria escolha. Leia comigo Ezequiel 33. Vamos ler esses dois versículos. Vamos ler Ezequiel 33 e 2 Pedro 3. Ezequiel 33 está escrito assim. Versículo 11 diz: Isto diz o Senhor Deus: não tenho prazer na morte de ninguém. Isto diz o Senhor Deus: não tenho prazer na morte. Então quem é que escolhe a morte? É Deus ou é você? Você que escolhe. E aqui não está falando de morte física, por favor, tá bom? Está falando de morte eterna. Porque morte eterna é o contrário de vida eterna. E nós só temos duas opções: vida eterna ou morte eterna. E isso aí está no enquanto de Deus, está no nosso enquanto. O meu enquanto, que Deus me oferece a oportunidade, é para que eu pense, analise, reflita se eu quero ou não a vida eterna e eu faça a melhor escolha. A escolha de Maria, né? A escolha de ser de Deus, de pertencer a Deus, de viver para a glória de Deus. E aí tem o nosso enquanto, que aí pode ser tarde demais quando a gente pensar no enquanto de Deus. Agora, às vezes, não tenho prazer na morte do perverso, na morte do ímpio, não tenho prazer na morte de ninguém. Mas em que o ímpio, em que o homem se converta do seu caminho e viva. Percebe o enquanto de Deus aqui? Ele diz assim: eu tenho prazer na morte de vocês? Não, eu não quero que ninguém morra. Por isso eu estou dando um tempo para vocês. Eu estou dando uma oportunidade para vocês, para que vocês façam a melhor escolha. Deixe de escolher o caminho da morte. Deixe de escolher o caminho do mal. E agora escolha viver. O enquanto nosso. O enquanto nosso é uma oportunidade de Deus para que a gente o conheça e a gente o aceite e a gente receba dele a vitória, a vida eterna. E agora o nosso enquanto ele é preocupante porque eu posso deixar para depois. Vou deixando para depois. Mas enquanto eu vou deixando para depois, porque não quero fazer mudanças, e eu já disse nesse canal que a única coisa permanente na nossa vida são mudanças, e eu não posso fazer mudança em mim mesmo, eu não posso parar de pecar, porque existe em mim uma natureza do mal que me governa, que me destrói, que me controla e me escraviza. Leia Romanos capítulo 6, você vai entender isso. Em Romanos capítulo 7, Paulo disse: eu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, porque a lei do pecado em mim me leva a fazer o mal e a rejeitar a lei do bem, a lei da vida, a lei do Espírito Santo. Então, eu não consigo fazer mudanças, mas Deus me dá a oportunidade de buscá-lo. E quando eu busco a Deus, agora eu abro o coração para Deus fazer um milagre em mim. E aí a gente leu em Provérbios 23, verso 26, né? Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É quando eu entrego a vida a Deus, é quando eu entrego os meus caminhos a Deus, é que o milagre acontece. Eu não posso fazer um milagre em mim mesmo. Eu não posso fazer mudança em mim mesmo. Eu não posso obedecer mandamento para comprar o favor de Deus. Eu não obedeço para ser salvo. Eu sou salvo para obedecer. E aí diz: eu não tenho prazer na morte de vocês, não. Eu quero que vocês vivam. Mas vamos para 2 Pedro, capítulo 3. Também Pedro fala a mesma coisa aqui de Ezequiel. 2 Pedro 3, versículo 9, está escrito... Leia comigo. 2 Pedro 3,9. Diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Olha o tempo de Deus aqui, ó. Longânimo. Deus vai esticando o tempo. Deus vai esticando o tempo. Até quando? Até quando você vai deixar Deus esperando? Até quando você vai continuar com essa vida mesquinha, com essa religião de mentira, com essa religião hipócrita? Até quando? Deus é longânimo.
Ele vai esticando. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos alcancem o quê? O arrependimento. Aqui em Ezequiel 33 termina dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, convertei-vos. Em Ezequiel, Deus apela: convertam-se, convertam-se, volte-se para o Senhor, é a mensagem do texto. Converter-se é voltar-se para, virar a curva, mudar de direção. Pare de caminhar para a morte, é hora de você caminhar para a vida. É o que o texto está dizendo. Agora, em Pedro diz: arrependa-se. O texto de Isaías 55 é um convite para mim e para você. Deus está estendendo a graça. Enquanto. Busque enquanto pode achar, porque existe um limite para você. E busque enquanto Deus está esperando. Enquanto Deus ainda está disponível para você achá-lo. Para você encontrá-lo. Diz o versículo 6, o versículo 7 e 8, que Deus quer mudar o nosso pensamento e quer mudar os nossos caminhos. Mas tudo depende da escolha que você vai fazer. Tudo depende da decisão que você vai tomar. Abraão, meu amigo, tinha um altar. Daniel tinha 3 momentos com Deus. Mas você acha que Daniel só orava 3 vezes no dia? Daniel tinha tempo para Deus o dia inteiro. Ele andava com Deus, comendo, bebendo, viajando, trabalhando. Daniel estava com Deus. E todas as decisões que ele tomava, todos os caminhos, todos os projetos eram de acordo com a vontade de Deus. Então Daniel vivia os sonhos de Deus, Daniel vivia os planos de Deus, Daniel vivia a vontade de Deus e a verdade de Deus. Então Daniel foi um homem vitorioso por isso. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E não foi quando Davi deixou de pecar. Não, antes de Davi adulterar com Batseba, antes de Davi matar Urias, antes de Davi cometer qualquer atrocidade e até mandar Salomão se vingar de Joabe e de Simei, Deus escreveu para Saul, quando Deus diz: rejeita Saul, porque Saul não estava fazendo a vontade de Deus. Embora ele tenha recebido o Espírito Santo e ter sido mudado em outro homem para fazer a vontade de Deus, ele abandonou a Deus, ele rejeitou a Deus. E esse foi o pecado de Saul. Leia lá na Bíblia. O pecado de Saul não foi visitar a viúva de Endor, a feiticeira de Endor, desculpe, a feiticeira de Endor. O pecado dele foi rejeitar a Deus. E quando ele rejeita a Deus, Deus o rejeita. Mas Deus deu quantos anos a Saul? 40 anos. A oportunidade é dada. E ela é desprezada, ela é rejeitada, ela é mofada. E quando a gente rejeita a graça, quando a gente despreza a graça, quando a gente mofa da graça, Paulo diz em Hebreus capítulo 6 que já não resta sacrifício para você, já não resta perdão para você, já não resta salvação para você. O enquanto nosso, ele é crucial, por quê? Quanto tempo eu tenho? E aí Paulo diz que eu só tenho hoje, eu só tenho agora. Agora, quanto tempo Deus vai me dar mais? Eu também não sei. Mas Hebreus, Apocalipse, eu quero concluir com essa mensagem de Apocalipse, né? Apocalipse diz, 22, versículo 11 diz: Jesus Cristo vai dizer: está consumado, né? Ou seja, o tempo dele de julgar, de avaliar todo ser humano, de dar oportunidade ao ser humano para se salvar, o esforço de Deus, todo o trabalho do universo para salvar o ser humano, Deus gastou e se deixou gastar para salvar o ser humano. Mas o tempo vai acabar. E aí quando Deus concluir que não tem mais o que fazer pelo ser humano,
Diz assim, versículo 11, está escrito: continue o imundo sendo imundo, continue o ímpio sendo ímpio, continue o justo sendo justo, continue o justo na prática da justiça e continue o santo a ser santificado. O tempo de Deus vai acabar. E como eu disse, pode acabar com eu vivo ainda. Porque os meus ouvidos, aos poucos, ele vai começar a rejeitar ou deixar de ouvir a Deus. E os teus ouvidos, os teus olhos se agradam dos meus caminhos, né? Mas Paulo diz que a gente, hoje, se você ouvir a voz, como é que eu começo a rejeitar a Deus? Como é que eu começo a perder a graça e a oportunidade? Eu vou deixando para depois. Então Deus disse para Renivaldo: Renivaldo, não é legal você dormir depois das 10 horas. Então o Espírito Santo, uma semana ele fica me incomodando. Renivaldo, deu 10 horas. Deu 10 horas. Vá dormir. Vá dormir. Você acha que ele vai ficar a vida inteira dizendo para mim: Renivaldo, vá dormir 10 horas? Não. Renivaldo, esse alimento não é legal para você. Esse alimento, embora não seja pecado, não é legal para você. Tá bom? Eu quero que você tenha saúde. E eu quero que você tenha saúde plena. Embora esse alimento não vá adoecer você, mas ele não é o melhor para a tua saúde, para a tua digestão. Ele vai causar cansaço em você, ele vai causar sonolência, ele vai aumentar a sua pressão sanguínea, ele vai, né? Então ele diz: Renivaldo, não tome refrigerante. Não tome esse chá. Não tome isso. Não tome essa cevada, porque isso vai atacar teu coração. Então, veja, Deus vai falando com o Renivaldo. Agora ele vai ficar falando para sempre? Se eu insisto em tomar café, se eu insisto em tomar refrigerante, se eu insisto em comer isso, se eu insisto em comer aquilo, se eu insisto em vestir essa roupa apertada, que vai atrapalhar a circulação do sangue. A roupa não é só indecente. Lógico que Deus quer que você não vista a roupa indecente. Mas quando você se vestir, você tem que se vestir para a glória de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Ele sabe que a roupa pode trazer conforto e saúde. Não incômodo. Então, às vezes, a gente no relacionamento com Deus, a gente está pecando e a gente está perdendo oportunidades e essa oportunidade vai passar. Na minha série, o Espírito Santo 2022, eu enfatizei muito essa questão de da teoria, você tentar ficar preso a teorias. Porque teoria da verdade não muda quem é você. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter uma visão de Deus. E aí, quando você tem essa visão de Deus, você começa a ouvir a Deus, aí Deus começa a fazer um milagre em você. E aí você vai ser santificado, você vai ser transformado, você vai ser justificado. Agora Deus vai ficar esperando até quando? Até quando você vai deixar Deus esperando? Até quando Deus vai continuar sofrendo pelas suas péssimas escolhas, pelas tuas péssimas decisões? E até quando Deus vai continuar olhando para você e ver você vivendo essa religião que não muda nem você? E que impede de Deus usar você para mudar outra pessoa? Até quando? Então Deus faz um convite para mim e para você hoje, em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto pode achar, e busque o Senhor enquanto Ele está perto. Deus não vai ficar perto de você para sempre. Os judeus foram rejeitando os profetas, foram rejeitando as profecias, foram rejeitando os ensinos de Deus, e foram rejeitando o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. E aí, Mateus capítulo 23,
Jesus Cristo profere uma sentença terrível, que eu acho para mim, meu irmão, chega a dar vontade até de chorar. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39, observe. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. São oportunidades que Deus deu para os judeus, né? 1000 anos Deus deu para os judeus. Deus lutou com eles para convertê-los e eles não quiseram, então Deus envia Jesus Cristo. Quantas vezes, olha o encontro de Deus aqui, ó. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. Até quando você vai permitir? Até quando você vai procrastinar? Até quando você vai viver essa hipocrisia religiosa? Até quando? É uma pergunta de Deus para mim e para você hoje. E aí, verso 38. Para mim, isso aqui que é terrível. Hoje a vossa casa fica deserta. Por quê? Jesus Cristo está saindo do templo. Ó. Versículo 37 a 39. Jesus Cristo está saindo do templo. Ele está saindo da igreja, ele está virando as costas para aquele povo, porque aquele povo virou as costas para Deus durante muito tempo. Rejeitar as oportunidades de Deus é dizer não à vida eterna. E dizer não à vida eterna é dizer sim à morte eterna. E aqui diz, a vossa casa está ficando deserta. Por que está ficando deserta? Porque Deus saiu. Porque Deus não vai entrar mais nessa casa. Você pode estar indo à igreja, a igreja pode estar lotada de pessoas. Mas se Deus não está presente, meu irmão, o culto é vazio. Você pode estar indo à igreja, você pode estar devolvendo dízimo, você pode estar levando oferta, você pode estar jejuando, você pode ser vegetariano, vegano, você pode ser o que você quiser, mas se Deus não faz parte da tua história, se Deus não é parte da tua vida, você não é nada, você é um morto ambulante. É dura essa mensagem, é. Porque Deus não brinca conosco, porque Deus não brinca com coisa séria. Pare de brincar de ser crente. Pare de apenas ir à igreja. Lê Isaías capítulo 1. Deus diz, eu não quero que você apenas frequente o culto. Deus quer mudar o nosso coração. Deus quer mudar a nossa história. O Deus que controla o tempo, o Deus que tem o domínio do tempo, Ele quer ter um momento de mudar a tua história. E enquanto você pode, enquanto você tem tempo, busque a Deus. Enquanto você tem a oportunidade, dê uma chance para Deus. Até quando? E desde o verso 39, declaro a vocês hoje que agora, desde agora, esta casa deserta não me verá mais, até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Olha o agora que Paulo está falando lá. Quando é que você tem tempo para Deus? Quando é que você tem tempo para deixar Deus mudar a tua vida? Você só tem hoje e agora. Eu tenho que fazer um apelo para todos nós, então. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Ele era amigo de Deus e Deus era amigo de Abraão. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eles tinham tempo. Eles davam oportunidade todos os dias para Deus fazer um milagre na vida deles. E você, e eu e você, o que vai ser de nós? O que é de nós? Até quando Deus vai continuar esperando para fazer um milagre na tua vida? Busque o Senhor enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade. Porque no tempo de Deus, e o tempo de Deus está acabando. E pode acabar com eu em vida, se eu continuo rejeitando. Os judeus foram rejeitando. Chegou um momento em que Jesus Cristo disse, a casa de vocês vai ficar deserta. Porque Ele não estará mais presente aí. Até quando, meu irmão?
você vai continuar rejeitando a oportunidade de Deus mudar a tua história, de fazer uma mudança completa na tua casa, na tua vida. Se você não der tempo a Deus para Ele fazer essa mudança, a tua casa também vai ficar deserta. Uma vida religiosa sem Cristo, uma vida cristã não é pautada em Jesus Cristo, é uma vida inútil, vazia. Você pode guardar mandamentos, jejuar, ir à igreja, todos os cultos, você continua vazio. Nada muda na tua vida, porque você não tem dado chance para Deus. Se você hoje quer abrir o coração, hoje, agora, você quer abrir o coração para dar uma oportunidade para Deus, fazer um milagre na tua vida, mudar a tua história, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez no universo ao dar teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca a vida à nossa disposição. E o Senhor tem sido longânimo conosco, nos dando tempo para que a gente encontre o Senhor, para que a gente busque o Senhor, para que a gente ache o Senhor e para que o Senhor mude a nossa história. Então, Senhor, muda a história do Renivaldo. Mude os caminhos do Renivaldo, mude os pensamentos do Renivaldo, converta-o, santifique-o, purifique-o do mal, para que ele encontre alegria na vida eterna em Jesus Cristo. Não só o Renivaldo, mas todos os meus amigos e amigas, todos os meus irmãos e irmãs que assistem a essa mensagem, que todos nós tenhamos o ponto da virada no relacionamento com o Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.